A gente vai falar um pouco hoje sobre a literatura realista, né? Sobre o movimento realista, né? Que é o segmento natural que vem depois do romantismo que a gente estava estudando. O que acontece? Gente, eu te falar, eu não fiz slide, porque eu acho que slide na aula de literatura é sempre muito estranho. E porque não tem muito o que pôr, né? Só vou pôr tipo o que eu falei, depois eu mando um materialzinho junto com o questionário, tá? Né, para vocês terem por escrito, também vai ter a gravação. Mas eu acho que eu funciono melhor só falando. Eu nunca sei direito montar slide para aula de literatura, porque não tem nada imagético, nada que a gente precise visualizar, né? Então eu acho que sempre fica um pouco estranho. Bom, se eu sei que vocês estão, enfim, tímidos com a câmera e tudo mais, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando no chat, eu estou olhando aqui em tempo real, ou alguma observação. Do contrário, eu vou seguindo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, também me avisem, ou muito devagar. Deixa eu aceitar. Permitir. Pronto. Agora a gente já tem bastante gente. Acho que já está com cara de aula. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, qualquer coisa vocês me mandam no chat que eu paro, leio e respondo, tá? O chat está aqui do lado. Como eu estava falando, né, para quem chegou antes, a gente vai falar um pouco hoje sobre o movimento realista, né, que ele é a continuação natural do movimento romântico, natural entre aspas, né, porque na verdade ele vai provocar uma ruptura com o romantismo. Né, como a gente estava vendo no presencial, o romantismo ele é um movimento que começa lá no final do 18 e vai até quase, ele ultrapassa a metade do 19. Então ele vai ver de fato, né, não só a Europa, mas todo o Ocidente, né, a gente tem que pensar Brasil também nessa equação. Eu vou tentar falar bastante do Brasil, né, que é o foco do vestibular e também o foco da nossa cultura como brasileiros. A gente vai ver todo o Ocidente passar por transformações muito profundas. A gente vai ter um momento de borbulhar assim, as ciências exatas, né, que a gente chama de ciências positivas. E também a área da saúde, a área clínica. A gente vai ver surgir, por exemplo, a psiquiatria, a psicanálise. A gente vai ver surgir Charles Darwin com a teoria da evolução. Então a gente vai passar por novas maneiras de explicar o mundo. Né? Então, se o grande paradigma do romantismo tinha sido as revoluções e um processo de modernização do mundo, por outro lado, o realismo ele vai estar calcado numa experimentação científica da realidade. E isso vai trazer muitas transformações. Né? Então a gente vai ter uma grande mudança nas ciências exatas, nas ciências humanas também, né, com a psicanálise, que é uma ciência humana, com o surgimento de uma corrente da sociologia que se chama... me perdi o nome disso? Deu um branco. O positivismo lógico, né, que vai ser uma corrente de pensamento que dá geralmente uma ideia de superação da história, né, de que o futuro sempre supera o passado, melhora o passado, calcado, inspirado muito fortemente na teoria da evolução, e com uma tentativa de trazer um ar de exatas para as ciências humanas. E isso vai trazer uma certa angústia para as artes, né? Porque como é que estava a literatura até então com o romantismo? Os românticos, eles queriam, né, em diferentes momentos... Desculpa, gente, eu tô com uma lanterna aqui para iluminar um pouco meu rosto, que a iluminação aqui do meu escritório não é muito boa, e ela acabou de cair. Deixa eu aproveitar aqui. Opa! Não vai ficar de pé? Pronto. E a gente vai ter... Então, o romantismo e as artes, de modo geral, né, cada geração romântica, a seu modo, eles estão tentando representar o que o mundo deveria ser. Né, o que na concepção deles seria a realidade ideal, né, romantizada, né, para usar a palavra de hoje, que combina muito com o romantismo. Isso vem de um conceito que a gente costuma usar o termo em francês, que é belle nature. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Belle nature, que a tradução eu acho que parece bem literal, bela natureza. Então o romantismo está calcado em representar o mundo como ele deveria ser, né? O mundo como ele deveria ser. E então a gente vê, por exemplo, vocês lembram, né, quando a gente falou do Gonçalves Dias, na minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. É uma representação do que tem de bonito no mundo. Né? O romantismo está muito preocupado com isso. E aí, isso vai começar, diante dessas revoluções científicas, parecendo suficiente para os artistas. O que vai fazer com que a gente inaugure o movimento realista, né? Escola realista. E
que vai querer dar conta agora, não do mundo como ele deveria ser, mas do mundo como ele é. E assim, é extremamente problemático, né? E se vocês quiserem comentar, eu vou jogar essa pergunta e se alguém quiser se manifestar, a gente consegue representar o mundo como ele é na arte? Ou em qualquer coisa? A gente consegue realmente dar uma representação fidedigna e objetiva do mundo, sobretudo num campo de subjetividade como a arte? O que vocês acham? Respondam no chat. Falem comigo. Alguém tem alguma opinião, gente? É possível representar com objetividade a realidade na arte? Ou no que é subjetivo, né? Verter o objetivo em subjetividade? Talvez consiga repetir a pergunta novamente. Consigo. Vocês acham que a gente é capaz, né? Essa era a demanda, o projeto dos realistas, né? Tentar mostrar na arte, na literatura, como o mundo era de verdade, né? Em vez dos românticos que traziam uma versão idealizada. É possível a gente representar a realidade fidedignamente na arte? A gente consegue ser objetivo na arte? Eu tô quietinho porque eu tô vendo se alguém responde. Bom, hoje em dia, no nosso entendimento, que vem muito da superação do realismo depois pelas vanguardas, eu acho que sim, depende. E é uma pergunta complicada. Sim, realmente é uma pergunta complicada e depende, né? Mas a questão, gente, é que é muito difícil, né? E ao depois os movimentos que vão tentar superar o realismo, em especial as vanguardas europeias e depois o modernismo brasileiro, vão tender a achar que não. Porque a questão é que a gente sempre escreve, a gente sempre produz de um ponto de vista. Então, o que o realismo está fazendo, e isso é o que a gente tem que pensar, né, como o problema do realismo, é que ele está tentando transformar uma perspectiva individual ou de um grupo em universal. O que é muito complicado quando a gente pensa, inclusive, que os escritores, naquele período, eles pertenciam majoritariamente a um mesmo grupo social, com uma mesma formação, eram todos homens brancos, héteros, ricos, né? Sempre o poder hegemônico, né? Então, o que a gente vai tentar passar por realidade, e por universalidade, e por neutralidade, na verdade, é um lugar de discurso, né? É um ponto de vista. Mas eles tinham essa tentativa, né? O objetivo deles era tentar representar o que não fosse bonito, o que não for, não necessariamente o que fosse bonito. Vai ter beleza no realismo também, mas tentando justamente ponderar sobre a realidade. E Yasmin falou que seria interessante retratar essas artes em formas musicais, fazendo com que as pessoas criem um tipo de pensamento. Sim, sim, com certeza. E eu acho que, sim, a tentativa de conscientização do social, né, que a gente vai ver na arte contemporânea, no rap, por exemplo, em outras artes, em outros gêneros de música e no cinema, né, essa ideia de consciência social, ela germina muito forte no realismo, né? A gente começa a pensar a ideia de arte engajada, né, para fazer pensar, lá na terceira geração romântica, que a gente viu as poesias do Castro Alves em relação à abolição, etc. Então a ideia de tentar politizar a arte começa ali. E cronologicamente são coisas quase sobrepostas, né? A terceira geração romântica a gente pode entender como uma transição para o realismo. Mas a questão que é sempre um ponto de vista. E qual é esse ponto de vista? Né? Isso que a gente vai ver agora. O realismo, ele surge, vamos falar, historicizar um pouco o movimento, ele surge na França, né? Boa parte do movimento literário do século XX, invariavelmente surge na França, e com alguns autores justamente que vão tentar dar conta, principalmente da realidade social das pessoas. Né? Porque o romantismo, a gente já estudou, ele é uma representação burguesa do mundo, né? Do ponto de vista dos burgueses, dos valores dos burgueses. E não que o realismo ele não vá partir, né? Como eu falei, a gente não consegue ser universal e neutro na arte. Ele também vai partir de pressupostos burgueses, de uma visão de mundo burguesa. Mas o objeto da representação, né, ou seja, quem vai ser representado, agora vão ser os proletários. Né? Um dos primeiros artistas do realismo, e que na verdade ele começa a carreira dele como um escritor romântico, e ele quem vai fazer essa transição na França, né, vai inventar o realismo na França, chama Gustave Flaubert, vou escrever o nome dele aqui no chat, caso alguém queira pesquisar depois. Gustave, escreve Flaubert, mas pronuncia Flaubert. O que ele vai fazer?
ele quer problematizar as relações pessoais, né? Então a gente vai ter justamente críticas aos valores pessoais da burguesia. Em especial, uma das coisas que ele vai criticar é o casamento, né? O casamento por conveniência, sobretudo, que era algo sendo amplamente debatido no século XIX. Né? O livro mais famoso dele, que é o melhor exemplo do realismo francês, chama-se Madame Bovary. Madame, vou escrever também aqui. Tá, ok, talvez eu devesse ter montado um PowerPoint, porque eu estava falando para quem chegou no começo que eu não montei, porque eu acho que sempre fica estranho em literatura, porque não é muito visual, né? Mas agora que eu percebi que a gente tem um monte de nomes estranhos e coisas que são diferentes da nossa língua, então vale a pena ter colocado isso. Mas depois eu vou montar um materialzinho, tá? E o que for de pronúncia difícil eu coloco no chat. Madame Bovary, a grosso modo, enfim, não vou ficar me estendendo no enredo, mas a gente tem uma personagem que é a Emma, e ela quer muito viver, e ela é fascinada por literatura romântica, né? Então percebam que já tem uma crítica muito marcada ao romantismo aqui. Ela lê romances do romantismo, e ela quer viver um grande amor estilo romantismo. E aí ela conhece um cara, ela mora no interior da França. E aí ela conhece um cara rico de Paris, médico, e ela acha que ele é o cara do romantismo, sabe? Ela acha que ele é o amor idealizado dela. E ela casa com ele. E eles mudam para Paris, começam a viver uma vida burguesa, nos moldes da burguesia. Em que ela ficava em casa, ela tinha uma criada, e ela fica muito entediada. Né? Ela fica absolutamente entediada com isso. E o marido dela trabalha muito, tem pouco tempo para ela, né? Porque é um profissional liberal. O profissional liberal é aquele que trabalha por conta, né? Se você não trabalhar, você não ganha, não tem um salário. Tipo um médico naquela época, né? Não existiam hospitais, né? O médico ele era profissional liberal. E ela começa a se entediar e ficar infeliz no casamento dela. O que leva ela, eventualmente, ao adultério. Isso aqui não é um adultério na safadeza. Quer dizer, parece meio estranho de dizer. Mas ela tá idealizando que, na verdade, o grande amor dela vai ser o amante. E que eles vão fugir juntos, e etc. E no final acaba mal para ela. Né? O marido descobre, o amante abandona ela e ela se dá mal. E essa fórmula do se dar mal, né, de um final infeliz, é extremamente comum e estrutural no realismo. Né? Porque a gente quer. E isso já nos denota, inclusive, uma questão de ponto de vista. A gente pode dizer que necessariamente nossas histórias acabam mal na vida real? Assim, eu não acho que elas acabam sempre bem, cor-de-rosinha, como parte do romantismo fazia. Mas também o realismo tem um certo pessimismo que vai denotar mais uma descrença nas instituições, como o casamento, ou como as relações de trabalho, e que tem que ser problematizado mesmo, eu não estou passando pano, mas que denota sobretudo uma marca de uma descrença de uma determinada elite intelectual em algumas instituições, né? Como é que isso vai se dar no Brasil? Vamos falar do Brasil? Vamos falar de Portugal primeiro, vou falar só rapidamente sobre Portugal. Portugal tem um grande representante do realismo, que é um cara que vira e mexe no vestibular, que é o Essa de Queiroz. Essa com C cedilha, vou escrever aqui também. O nome é mais fácil, mas vamos manter por escrito. Essa de Queiroz. E ele escreveu vários livros, né? Ele foi o grande disseminador do realismo português. E alguns dos livros que ele escreveu foram O Primo Basílio, que tem uma estrutura muito similar a Madame Bovary, inclusive foi acusado de plagiar o Flaubert, porque é a mesma lógica. Mulher, casamento burguês, insatisfeita. A diferença é que no Primo Basílio, do Essa de Queiroz, a gente vai ter uma situação de incesto. Né? Ela vai pegar o amante é primo dela. Porque naquela época não era nenhum grande tabu social pegar primo, né? E ele vai ferrar com ela, ele quer dar um golpe nela, levar o dinheiro dela, e no final ela se ferra. Mais até que a Madame Bovary. E a gente vê também o Crime do Padre Amaro, né, que é um outro livro muito interessante, que é sobre um jovem padre, o Amaro, que se envolve com uma moça, ele engravida ela faz um aborto e ela acaba morrendo. E o Crime do Padre Amaro, ele está interessado em criticar os valores da igreja, né, como o sacerdócio, da igreja católica, né, o celibato, e, de novo, uma descrença em instituições, né, como a fé, como o casamento, e que, sim, que são coisas que merecem ser problematizadas, né, mas que denota uma certa descrença do momento, que, de novo, está muito atrelado à ciência e muito atrelado à psicanálise e a uma noção de progresso, né? Como se essas coisas elas fossem datadas, né? Fossem ecos de uma civilização do romantismo, de uma civilização que está fazendo uma transição pela modernidade e que deixam de existir. Antes de falar do Brasil, vamos considerar algumas coisas
só para a gente não ficar preso em enredo e em contexto, né? Vou falar um pouco sobre a estrutura de texto. Essa necessidade não, essa vontade de tentar dar conta da realidade como ela é, ou segundo lhes parecia, ela vai trazer profundas mudanças na estrutura, na linguagem de como a gente faz literatura. Porque enquanto o romantismo, a gente ainda vai ter, embora seja um movimento de ascensão do romance, do gênero romance, né, que a gente já estudou, enquanto o gênero principal ali de produção, a gente ainda tem muita poesia no romantismo. E mesmo o romance, ele vai ter uma linguagem excessivamente ornamental, no mais das vezes, muito trabalhada, com figuras de linguagem, com imagens, e o realismo vai abrir mão disso. Né? Então a gente vai ter uma linguagem mais crua, menos poética, por assim dizer, né? Que vai buscar uma objetividade narrativa. Também a gente vai ver, eles vão ter alguma consciência, e isso é interessante. Porque a gente falou, né, que é difícil retratar a realidade se não é só um ponto de vista. Alguns autores, sobretudo aqui no Brasil, a gente já vai chegar nele, que é um grande exemplo do realismo no Brasil, e talvez um dos maiores importantes do Brasil, acho que alguns de vocês já devem estar imaginando quem é, eles conseguiram compreender que no limite o que eles estavam dando era uma perspectiva, era um ponto de vista. E eles vão tentar fazer isso caber na literatura enquanto forma. Então é aqui que a gente vai popularizar, embora já existisse no romantismo, o romance em primeira pessoa. Todo mundo sabe que é romance em primeira pessoa, né? Narrador personagem, né? Eu fiz, eu andei, blá, 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 em primeira pessoa, em vez de na terceira. Porque a terceira pessoa, ela busca, de modo geral, vão ter exceções, mas em geral a terceira pessoa, ela busca uma narrativa de universalidade, né? De quem é essa voz? É a voz da verdade, né? É uma voz pairando no nada, contando a história. Na primeira pessoa, a gente tem um ponto de vista, né? Sei lá, a narrativa do ponto de vista do João. Então, ela vai estar com os valores do João, ela vai estar com um lugar que o João ocupa no mundo, que o João não sabe, não vai aparecer. Ela vai limitando o foco narrativo. Isso é essencial na literatura realista, sobretudo do Brasil. Em especial a um escritor, né, que eu vou falar dele agora, que é o meu queridinho, deve ser o queridinho da Vika também, é o queridinho de todo mundo era de letras, e que alguns de vocês, quer dizer, todos vocês seguramente já ouviram falar nele, e que é o grande, talvez o grande escritor do Brasil, né, curtido dessa maneira. Alguém quer chutar quem é? Ninguém? É o Machado de Assis. É ele que vai popularizar no Brasil a narrativa em primeira pessoa, e mais do que isso, ele vai ser quem vai sedimentar no Brasil um novo tipo de personagem. E aí é muito divo mesmo. E para explicar essa questão do personagem, eu vou falar um pouquinho de teoria da ficção, de teoria do personagem com vocês primeiro, porque existem dois tipos de personagem: o personagem plano e o personagem esférico. Eu queria ter algum objeto cênico aqui, eu devia ter separado. Eu separei, mas na verdade não sei onde eu coloquei. Esse aqui. Cadê o outro? Eita, que eu perdi o que eu ia usar de exemplo. A gente tem o personagem plano e o personagem esférico. Enfim, depois eu pego algum objeto para a gente visualizar isso melhor. O que é um personagem plano? Imaginem, por exemplo, um quadrado ou uma bolinha. Isso aqui, por exemplo, né? Um papel. É só um papel. Ele tem só um lado, quer dizer, frente e verso, mas ele não tem dimensões, né? Ele é, quer dizer, no caso aqui tem, né? Mas uma figura geométrica, ele não tem profundidade. E a gente vai categorizar o personagem plano como aquele que ele não é contraditório, né? O personagem que se dá a conhecer desde o começo. Então, desde o começo a gente sabe que ele é bom ou que ele é mau, conhece as motivações dele, conhece os valores dele. Essa forma de personagem, ela é a mais antiga e mais tradicional da literatura. Né? Os textos gregos eram assim, né? Completamente maniqueísta, né? Bom é bom, mal é mal, certo é certo, errado é errado, ninguém se contradiz. Mesmo as surpresas que o texto pode nos trazer, né? As peripécias, como Aristóteles diz, elas são meio previstas na coerência interna do personagem, e ele não pode nos surpreender de maneira ilimitada. E esse foi o personagem hegemônico, assim, o modo de construir personagens, que durou durante toda a pré-modernidade, né, então tudo que é antes do moderno, então grego, trovador, romano antes de trovador, no classicismo.
Claro que isso vai se complexificando, vai tendo algumas nuances, mas de modo geral a gente sempre trabalhou com personagens planos, inclusive no romantismo. Eles começam a se complexificar um pouco, mas eles ainda são planos. E aí o realismo vai inaugurar, sobretudo com Machado, o que chamamos de personagem esférico. E eu queria muito ter uma bola aqui para eu conseguir exemplificar, mas eu não tenho uma bola. Enfim, eu tô meio... vamos usar a minha xícara como exemplo. A xícara ela é um objeto tridimensional, não é? Ela tem vários lados. E tem uma parte que não vai ficar exposta. Por exemplo, vocês não conseguem ver quantos dedos eu estou pondo aqui atrás. Ou se ela tiver ou se eu riscar alguma coisa aqui atrás, vocês não vão conseguir ver. Preciso virar ela, né? Ela tem luz e sombra e etc. E isso é metáfora para o personagem realista, na medida em que a gente vai começar a ter personagens com camadas, né? Personagens que vão nos dar surpresas, que a gente pode olhar por diversos ângulos, que tem motivações ocultas, que tem contradições, né? Que podem mudar de ideia substancialmente, que podem nos enganar em algum sentido de você acha que ele é bonzinho, no final ele era mal, então vai complexificar o personagem. E esse é o personagem realista por excelência. Então, e que tenta imitar, e eu acho com algum sucesso, a nossa psique humana, né? A maneira como nós, pessoas, somos. Porque ninguém aqui é bom ou mal. Ou é? Alguém vai dizer que, professor, eu sou 100% bom. Não tem nenhuma treva dentro de mim. Difícil, né? A gente tem pensamentos contraditórios. A gente tem lado que a gente não se orgulha. A gente pode se conhecer, a gente pode surpreender a gente mesmo. A gente pode reagir de uma maneira que a gente não esperava reagir a uma situação. Então, tudo isso vai tentar ser passado no personagem realista, que é o que a gente chama de personagem esférico. Isso aqui tá ok? Plano esférico? E que ele é a grande novidade do realismo. E o realismo, né? E o grande exemplo de personagem esférico vai se dar em Dom Casmurro. Já ouviram falar de Dom Casmurro? É um romance do Machado. Conhecem? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Não? Talvez? Gente, eu só dá um oizinho no chat, poxa vida. Já ouviu falar? Vamos lá, eu vou contar para vocês. Então, eu vou resumir a história de Dom Casmurro. Daí a gente vai analisar um pouco os elementos realistas nele. A gente tem um protagonista, que é um narrador personagem. Tem um desenho infantil. Eu acho que não. Não é uma história que dá para fazer desenho infantil. Mas tem uma novela. Tem uma minissérie que a Globo fez 20 anos, quase 20 anos atrás, 2008, que é linda, inclusive, tem no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês. Quem quiser assistir, vale super a pena. O enredo é incrível e confundia com o Don Quixote. Não, o Don Quixote é outra história. O Don Quixote é capaz de ter desenho infantil. O Dom Casmurro não. Mas tem uma novela que é linda, 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 linda. Eu vou contar a história. Então a gente tem o protagonista, que é o Bentinho, que é apelidado Dom Casmurro. Casmurro quer dizer emburrado, taciturno, porque ele é um cara com poucas ideias. Eita, susto. Ele é o protagonista. E a gente começa na velhice dele. Exato, se ela traiu ou não traiu. Esse é o grande dilema de Dom Casmurro. Então a gente tem esse narrador personagem, que é o Bentinho, o Bento Santiago, e a gente começa a história com ele idoso. Ele já é idoso e sozinho, completamente sozinho, e ele vai nos contar a história dele. Então vai passar um pouco pelos pais dele, a mãe dele que ficou viúva cedo, e por ter dificuldade de engravidar, ela prometeu que o primeiro filho dela ia ser padre. Daí, em seguida, o pai dele morreu, depois que ele nasceu, então o único filho dela ia ser padre, o que já era um certo drama numa família burguesa, né? Cabordeiro, né? E ele cresceu, então, prometido para ser padre, e ele tem uma vizinha, que é a Capitu. Maria Capitulina, vulgo Capitu. Percebam que os nomes deles têm ecos religiosos, né? Bentinho, a gente pensa em água benta, né? Bento, bendito. E Capitu, embora seja apelido para Maria Capitulina, né? Parece capeta. Isso não é por acaso. Né? Então percebo que isso já é as escolhas dos nomes deles por Machado já está construindo alguma coisa aqui, né? Na linguagem, no texto, nada é por acaso. E eles vão se apaixonar um pelo outro na medida que eles vão crescendo, e eles vão começar a armar um monte de coisa para que ele não seja padre. Eventualmente, ele vai virar padre, ele vai para o seminário, ele vai estudar para ser padre, e lá ele vai conhecer o Escobar, que vai virar um grande amigo dele. Eles são tipo
carne e unha, os casca de bala. E, eventualmente, os dois vão conseguir se livrar do seminário. Eles vão deixar de ser seminaristas, não vão mais ser padre. E o Bentinho vai se casar com a Capitu. Eles vão se casar. E o Escobar vai casar com a melhor amiga dela, que é a Sancha. Daí eles são muito amigos, os quatro. Eles dão rolê de casal e não sei o que, sabe? Tudo as mil maravilhas. O Bentinho é extremamente apaixonado pela Capitu. E ele é extremamente ciumento. E ela tem umas posturas, né, que são muito ambíguas, né, em relação à virtude dela. Né? Estou usando termos que estão no imaginário do século XIX, gente. Não tô julgando ninguém aqui. E o que eu tô falando do que depõe contra a virtude dela é que ela, por exemplo, ela gostava de usar vestidos que mostravam os braços dela. O que pro século XIX é coisa de piriguete. E... Imagina, gente, que loucura. Ela é piriguete porque ela gosta de mostrar os braços. É uma época muito mais conservadora. E aí eles têm um filho. E aí, que é o Ezequiel. E aí eles estão ali felizes, né? Cuidando da vida deles. Até que, num súbito acidente, né? Nadando, o Escobar gostava de nadar, um dia ele tá nadando no mar e ele morre afogado. Tan, tan, tan. E aí o Bentinho fica muito mal, porque é o melhor amigo dele, e eles vão pro enterro. Durante o enterro, ele percebe que a esposa dele, que é a Capitu, ela tá muito, muito, muito mal. E ele acha suspeito que ela esteja tão mal. Embora ele pense, mas tá, eles eram amigos. Mas ela tá quase chorando, ela tá com olhos de ressaca. A ressaca não é a ressaca da bebedeira, gente, é a ressaca do mar, né? Aquela espuminha que forma nas ondas, sabe? De manhã e de noite. Então a ideia de um olho úmido, de um olho molhado. E ele começa a suspeitar que ela traiu ele. Que ela tinha um caso com o Escobar. Porque ela tá estranhamente emocionada. Daí ele começa a notar que o filho deles é a cara do Escobar. Daí ele fica muito indeciso sobre isso. Porque aí o menino Ezequiel tem olho verde. O Escobar tem olho verde. Mas quem também tem olho verde? Mas quem também tem olho verde? Teve uma questão sobre isso no Enem. Sempre tem, gente. Machado é um negócio que cai com muita frequência. Não traiu, mas devia ter traído o personagem insuportável. É uma opinião que eu compartilho em algum grau. Depois eu dou a minha opinião, se vocês quiserem, mas vamos terminar de contar. E aí, então, o menino tem olho verde aqui no Escobar. E ele não tem olho verde, mas a Capitu tem olho verde. E aí tudo começa a ficar muito confuso para ele. Em algum momento ele pensa em matar o menino. Ele vai dar café pro menino com veneno. Porque ele tá convencido que o moleque não é filho dele. Na hora que ele vai tomar o café, a criança, de súbito ele acha que o nariz do menino parece com o dele. Daí ele arranca o negócio da mão do menino. Daí ele fica muito indeciso se ela traiu ele ou não. E aí o que ele faz? Ele resolve confrontar ela. E ela, óbvio, ele fala, eu tô achando que eu sou corno. E ela fica furiosa. Né, e se põe no lugar dela. Só que ele fala, se você fosse culpada, você ia negar. E aí ele começa a desconfiar ainda mais dela. Daí a briga intensifica muito e ela vai embora. Ela se muda para a Suíça com o menino. E ele nunca mais vê ela. Nas últimas cenas o menino reaparece, eles tentam ter uma relação ali, mas não funciona. E o livro acaba meio assim. A gente nunca descobre, e em algum momento ela morre também. Ele fica sabendo que ela morreu depois de muitos anos. E ele nunca mais se revê e ele fica profundamente infeliz, porque ele amava ela demais, assim. E aí fica a questão, né, que é o que ecoa até hoje, né, que as pessoas se perguntam até hoje. Ela traiu ou ela não traiu? E a questão é, nós não sabemos e nós nunca saberemos. Por quê? Porque nada na história, mesmo os indícios que ela dá de traição, e ele vai encontrar alguns, são produtos da perspectiva dele. A gente nunca consegue olhar para essa história de um ponto de vista neutro, né? Primeiro por quê? Porque é um narrador em primeira pessoa, então o foco narrativo se dá a partir da subjetividade dele. Então, por exemplo, quando ele tá, conforme no texto ele vai ficando angustiado com isso, tudo vai parecendo mais indicativo de que ela traiu.
Aí quando ele tá mais relaxado, quando passa essa tensão, ele consegue ver um nariz. Então tudo é muito modulado pela perspectiva dele e pelas emoções dele. E segundo, a Capitu, ela é um personagem esférico por excelência. Ela é complexa, né? Ela tem virtudes, né? Ela é uma mulher extremamente religiosa, mas que, de novo, isso parece risível quando eu digo, mas pra época isso era alguma coisa. Ela gostava de olhar os braços, ela gostava de ficar na janela, que era coisa de menina namoradeira, entende? Então, ela tem posturas que são ambíguas, pelo menos pra época. Pra gente pode parecer besteira, mas pra época. E o Machado escreveu com a intenção de que aquilo ali fosse ambíguo. Então é assim que a gente vai construir o romance realista no século XIX, através dessa psicologia do personagem. E lembrando, ele não tem uma psicologia real, porque ele não é uma pessoa, né? Ele é um personagem. Quais são as características realistas do livro? Então, justamente isso. Esse uso de uma primeira pessoa que vai limitar a percepção do autor, né? Que vai limitar o foco narrativo, à experiência e à emoção e ao ponto de vista dele. A tridimensionalidade dos personagens, né? Então, ela pode estar ocultando algo, não, a gente não tem como saber, porque ela começa xícara, né? Pode ter algo aqui atrás que a gente não está vendo, a gente tem que ir virando ela. E como é o ponto de vista dele, a gente só vê o ângulo dele, né? Então imagina que a Capitu é a xícara e eu sou o Bentinho. Deixa eu virar de lado. Né? Então eu tô vendo. Professor. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A Marli ama sua aula. Obrigado. Deixa eu falar, o que eu aprendi na escola é que a época realista, ela mostra a sociedade daquela época, que tinha mulheres que eram mais libertinas, traíam, era aí? Sim. Eu não sei se você está aqui desde o começo, eu comecei falando um pouco no realismo francês sobre isso, né, com o livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é justamente isso, vai ter a problematização do casamento, da sexualidade da mulher, então, moças que não são virginais, ideais, mas que traem às vezes, e que, enfim, de que o casamento não é esse mar de essa beleza, essa... Não, eu não estou no começo. Aí no Brasil, quem representa o realismo é o Machado de Assis. O Machado de Assis. É o maior representante. Claro que ele não é o único autor, mas ele é o mais representante. Você tem algum filme que eu indicaria que retrata o personagem plano e o outro que eu esqueci o nome? Tá, o outro é o esférico. Filmes que retratam o personagem plano. Praticamente qualquer filme de blockbuster, qualquer filme de herói, né? Com exceção do Batman. O Batman é esférico. Todos os Vingadores. Madame Bovary não tem essa madame aí que o senhor falou? Madame Bovary? Não entendi, desculpa. Tem filme sobre isso? A Madame Bovary? Eu não lembro se tem filme. Deve ter, porque é um livro muito antigo. Deixa eu dar um Google aqui rapidinho para ver se tem. Deve ter. Madame Bovary filme. Professor, em Portugal. Tem várias versões, inclusive. Oi. Em Portugal, quem era o... É o Eça de Queiroz. Ele escreveu. Os livros dele, vários viraram filme. Tem filme do Primo Basílio, que é muito bom, inclusive. Tem filme do Crime do Padre Amaro, que é genial também. Super recomendo. Eu vou achar. A maioria deles são meio antigos, devem ter no YouTube. Eu vou achar e eu mando para vocês, tá? No grupo. A FUVEST pediu algum realista? Não, acho que não, né, professor? Deixa eu conferir. Eu acho que não. FUVEST 2026. Que eu esqueci de cabeça quais são os livros. Deixa eu ver aqui. Mais autores negras, né? E mulheres, né? Todas as autoras desse ano são mulheres. Mas e atuais, né? A maioria são atuais, mas tem algumas mais antigas. Deixa eu ver. Capaz de ter pedido na Unicamp o Eça de Queiroz, porque o Eça de Queiroz... Não, Eça de Queiroz cai. Tem a Nízia Floresta, né? Tem um livro dela aqui, que eu esqueci qual que é do realismo brasileiro. Tem uma autora mulher realista na lista do Flash, Nízia Floresta. Bom, então, voltando, alguém tinha pedido indicação de filme com personagem plano. Todos os filmes de heróis são planos. E esférico, a gente tem todos esses filmes que vão retratar livros realistas, né? Tem o Crime do Padre Amaro, tem o Primo Basílio, né? Viraram filme, e eu vou achando no YouTube para vocês. E principalmente eu indico muito para ver personagem esférico em ação e para ver Dom Casmurro acontecendo. Tem a minissérie da Globo, que chama Capitu.
justamente é a história do Dom Casmurro. É uma adaptação muito fiel ao texto. Né? Tem um narrador na minissérie que são trechos do livro, né, da primeira pessoa do Bentinho, e que é muito boa. Né? A trilha sonora é incrível, o figurino é incrível, é lindo. E são só 8 episódios, tem no YouTube também. Eu vou mandar para vocês. E esse, porque além de ser um exemplo bom do realismo e do Machado, é lindo demais, gente. Eu sou apaixonado nessa minissérie. O que você ia falar, Mari? Desculpa. Antes do realismo era o simbolismo, aí já tinha alguma característica realista? Simbolismo depois. Antes do realismo foi o romantismo. E a terceira geração já tinha algumas características, né? A gente vai começar a ter na terceira geração romântica já uma prosa engajada, né? Falando sobre o Império, sobre o fim do Império, sobre a abolição, né? Que já está adiantando um pouco essas preocupações sociais que eram do realismo. A terceira geração falava de quê, professor, do romantismo? Em geral, sobre causas sociais, né? Então a gente vai ter questões republicanas, né? Sobre o fim do Império, muito fortemente sobre a abolição da escravatura, né? O principal autor da terceira geração, que é o Castro Alves, ele escreveu amplamente poesia sobre o fim da escravidão. Então, são temáticas políticas, né? E de preocupação social, né? Com as classes mais baixas, que é um adiantamento do que vai acontecer no realismo, né? Que também tem essa preocupação em pensar a sociedade, a realidade, a desigualdade e as problematizações sociais. E tem poesia realista? Não, o realismo. Então, o que seria a poesia realista, né? O que seria a contraparte realista da poesia, seria o parnasianismo, né? Que a gente vai estudar também. Ele seria a versão poesia do realismo. Mas o realismo, como ele está interessado em descrever a realidade, ele é extremamente voltado para a prosa. Então, e uma prosa que busca justamente ser com uma linguagem objetiva, com uma linguagem que é avessa à linguagem da poesia. Apesar disso, né, eu estou dizendo isso, mas isso é meio complicado em termos de datas e tal, porque, por exemplo, o Machado escreveu poesia também. Só que a gente tende a classificar, né, a crítica literária mais canonizada tende a categorizar a poesia do Machado como parnasiana. Né, porque a gente pode entender em algum registro o parnasianismo, que é um movimento que a gente vai estudar na próxima aula, a gente tende a entender o parnasianismo como a versão poesia do realismo. Em que não vai tentar retratar a realidade de certa maneira fidedigna, mas que vão ter alguns outros elementos que são parecidos e que também se sobrepõem no período e com os mesmos autores. Mas, tradicionalmente, o que a gente chama de realismo é a prosa. Justamente por essa questão da objetividade, da busca de uma linguagem mais concisa e que dê conta disso. E também tem a questão da preocupação social. João, beleza, eu já estou encaminhando para o final. Além do Machado de Assis, tem outro realista? No Brasil? É. Tem alguns. Tem a Anísia Floresta, tem o Adolfo Caminha, tem uma galera. Mas o mais proeminente é o Machado. E em geral, no vestibular, o que a gente tem que se preocupar mais em termos de realismo, é com o Machado. O Machado e com essa que é de Portugal. Né? Eles são os que mais caem. Né? Os outros são meio secundários. Assim. Eles têm uma produção que é menos importante, menos lembrada. E onde eu estava? Terminei de falar do Dom Casmurro. Vamos falar um pouco da questão da temática social do realismo. Então a gente tem essa questão muito forte da vida interior e da psicologia e dos costumes burgueses, né, que a gente vai ver no Dom Casmurro. E essa preocupação social também vai aparecer, também é muito importante. A desigualdade, né? Ela é muito importante para o realismo e ela é muito importante também na obra do Machado. Em outros livros dele, eu estou falando muito rápido? Calma, prof, eu tô falando depressa? O áudio tá ruim, os cachorros. Marili, será que você pode desligar seu áudio, por favor? Posso explicar aqui para você? Desliga, é que eu não consigo nem ver o senhor agora. Não sei o que apertei aqui. Tá tudo bem, eu vou tirar. Se você precisar falar, você pode ligar de novo, tá? É porque tá tendo eco dos cachorros, né? Acho que você tem cachorro em casa ou perto de você, e aí tá um pouquinho de ruído. Melhorou? Dá para me ouvir melhor agora, gente? Tá dando para ouvir melhor? Sim, não, talvez. Vou presumir que sim. Então essa preocupação... Eita, mas ele saiu. Essa preocupação do realismo com as temáticas sociais, ela aparece um pouco nessa, aparecia no Flaubert. No Dom Casmurro ela é menos pronunciada, mas também faz parte da obra do Machado essa preocupação.
Né? Um outro livro que é importante, que também virou filme, que também vou mandar para vocês, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Que, para resumir de maneira engraçada para vocês, é a história de um burguês safado que não fez nada de útil na vida. Né? Ele é um autor defunto, né? Até virou meme um tempo atrás, a epígrafe do livro, né? Que é o Ao verme que o primeiro roeu, as minhas filhas carnes, dedico essas memórias póstumas. Isso virou meme um tempo atrás, né? Um áudio de um carioca lendo com um chiado muito forte. E basicamente é a história de um autor defunto, né? De um defunto autor, perdão, né? Ele morto decide se autobiografar. E tá, e isso parece romper um pouco com o realismo, né? Isso é um pouco sobrenatural, ainda tem meio cara de romântico. Mas a história da vida dele é justamente que ele é um homem extremamente rico e com valores absurdamente decadentes, né? Numa das primeiras cenas, com ele ainda na infância, tudo bem, Maria, sem problema. Uma das primeiras cenas de Memórias Póstumas é ele justamente brincando, e ele vai dizer, né? E é um livro muito irônico, né? O narrador, o personagem, diz muito complicadamente que ele brincava que o escravo que ele tinha, que era uma criança também, era como um irmão e eles brincavam juntos. E a brincadeira também é do Memórias Póstumas. Ali, o Vencedor Batatas também é do Memórias Póstumas. E do Machado. E aí, nessa cena dele com o escravo, que ele vai dizer que é como um irmão para ele, que era o amiguinho de infância, a brincadeira é que ele montava no menino como se fosse um cavalo e chicoteava ele. Né? Então, a gente vai ter aqui toda a construção de uma elite burguesa de um Brasil dos últimos anos de escravidão, né? Então que tem extremos privilégios e que acha que não tem, né? E que todo mundo se acha muito bonzinho, e ele vai, enfim, ele vai fazer mil peripécias, né? Ele vai ser amante da mulher que ele ama, ele vai dispensar casar com uma moça porque ela é manca, e ele é completamente anti-herói, assim. E essa narrativa ela vai ser completamente alicerçada de forma irônica, porque ele não percebe os defeitos dele. Ele é muito auto-lisonjeiro, o personagem. Não é o Machado, né? É o personagem, que é em primeira pessoa. Absolutamente auto-lisonjeiro, e ele se acha um cara legal, assim, ou mais ou menos legal. Ele entende que ele tem uns problemas ali, mas não muito. O Machado era muito estudioso ou ele era um bom observador? Eu acho que as duas coisas. O Machado era incrível, gente. O Machado era um gênio, assim. E justamente esse texto vai construir justamente sobre... É uma crítica aos privilégios das elites burguesas e etc. Então a gente pode, diante dessas duas obras do Machado e das outras duas, e do que a gente falou antes, do Essa e do Flaubert, né, para a gente, só para encerrar, porque nosso tempo já está no final, e sintetizando um pouco a ideia geral do realismo, quais são as principais características? Então, uma tentativa de descrever a realidade da maneira mais objetiva possível, e aí com o surgimento de ciências como psicanálise, isso vai adentrar a literatura, então a gente vai começar a trabalhar como ponto de vista, então um surgimento muito forte de narrativa personagem, de foco de foco narrativo parcial, o surgimento, né, essa eclosão e a força muito grande me perdi? Do personagem esférico, né? Então, daquele que não se dá a conhecer em sua totalidade. Oi, Marli. Então, eu não montei slide, porque, não sei, eu achei que era estranho, porque não tinha muito o que pôr, mas eu vou montar um resumão para vocês, tá bom? Ele já tá até pronto, eu vou mandar assim que a aula acabar. Então, o personagem esférico, né? Que é aquele que não se dá a conhecer em sua totalidade. E a busca, né? Isso vai se construir através de uma linguagem prosa, né? Geralmente prosa, a gente não tem poesia realista. E com uma linguagem que ela é enxuta, ela é... O que não quer dizer que ela não tem recursos de linguagem, tá, gente? Todo texto literário vai ter metáfora, vai ter construção imagética, todo texto literário tem. Mas em relação ao romantismo, vai ter uma economia muito maior desses recursos em prol de uma linguagem que tenta dar conta do mundo como ele é. Então, amplas descrições, né? A gente vai ter textos absolutamente descritivos, que vão descrever uma sala por 4 ou 5 páginas, tentando justamente dar conta do real como ele é. Em linhas gerais, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre realismo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o naturalismo, que é uma espécie de desdobramento dele, porque enquanto o realismo, inclusive alguns autores, alguns historiadores da literatura vão dizer que o naturalismo é um tipo de realismo.
Só que o realismo que a gente está estudando aqui seria o realismo psicológico, né, de influência da psicanálise, que a gente vê amplamente no Machado, e o naturalismo seria um realismo naturalista, né, com influência do Darwin. A gente vai falar dele na semana que vem, do naturalismo, né, ou realismo naturalista, realismo determinista, que é uma outra faceta, né, uma continuação lógica do realismo, que ainda parte dessas mesmas premissas do realismo, de tentar dar conta da realidade, de tentar explicar o mundo com uma linguagem concisa, né, com poucos elementos poéticos. Só que em vez deles beberem da psicanálise do Freud, né, das ciências humanas, eles vão beber do positivismo lógico-científico e do darwinismo. Né, mas esse é o assunto para a semana que vem. O que mais tem para falar? Não sei, isso meio que esgota realmente o que eu tinha para dizer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou fazer algum comentário? Não? Tá. Então, só sistematizando aqui nesses últimos minutos, pela última vez. Professor, eu confundo muito o realismo com o naturalismo, mas aí o senhor falou que o realismo é. Ele é uma parte do realismo. Não, o Ele vai ter realismo é psicológico e o naturalismo é o quê? científico, né? Acho que a palavra que engloba melhor a gente chama ele de determinista, né? Mas isso é uma parte das ciências. Ele é científico, né? Ele tenta ir pelo ramo da biologia, da teoria da evolução. A gente vai ver isso mais detalhado na aula sobre o naturalismo. A Nai perguntou, Fernando Pessoa é de que período? Ele é modernista, ele é do modernismo português. Ele já está lá no século XX. A gente está chegando perto dele, inclusive. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir mandando. E eu vou mandar o material para vocês assim que acabar a aula. E eu vou separar uma lista bem grande de filmes, né? Eu mencionei muito filme hoje. Quase todos os livros que eu mencionei viraram filme. O Dom Casmurro virou minissérie, que eu vou mandar, tem ela inteira no YouTube. Machado de Assis é mais forte no realismo? Porque ele também está no naturalismo, né? No Cortiço, não é? Ou não? É outro. Não é do Machado, o Curtiço é do Luiz Azevedo. Tá? É outro autor. Igualmente importante, né? Curtiço é uma obra muito importante, mas não é do Machado. E então eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar também. Eu assisti uma peça teatral sobre o Dom Quixote, mas não lembro muito sobre. Dom Quixote é outra coisa, gente. Dom Quixote é do Cervantes, ele é lá do classicismo. Ele é lá atrás. Tá? Ele é lá no Renascimento. E é o Dom que a gente tá falando. Manda questões, professor. Vou mandar, a gente vai ter o formuláriozinho que a gente sempre tem depois das aulas. Posso mandar mais se vocês quiserem além dessa. Eu quero. E se o senhor puder das escolas anteriores. Claro, claro. Um resumo. Claro. Posso fazer tudo isso sim. Ó, gente, o livro que a gente está estudando não é o Don Quixote, é o Dom Casmurro, tá? Escrevi aqui no chat para vocês. Don Quixote é outra história. Don Quixote é do Cervantes. Ele é lá, ele é mais ou menos contemporâneo, até um pouquinho mais velho que o Camões, tá? Ele tá lá atrás. Não confundir o Don Quixote e Dom Casmurro. Don Quixote é aquele que via os moinhos, que olhava. Ah, tá. Ah, que bom, que bom. Fiquei preocupado de tá confundindo vocês. E o Don Quixote é muito legal também. O Don Quixote é maravilhoso, assim. Né? Que era o homem que ele olhava para os moinhos de vento e via gigantes. É muito bonito. Mas é outra pegada, né? É completamente diferente, completamente por outro lado. E eu vou separar para vocês, então, os filmes, né, caso vocês queiram ver. A minissérie do Dom Casmurro, o filme do Memórias Póstumas, os filmes do Essa, né, que é da adaptação do Primo Basílio e do Crime do Padre Amaro, e da Madame Bovary, do Flaubert. E eu também, caso vocês queiram, né, porque é aula de literatura e eu gosto muito quando vocês leem, eu vou separar o PDF de alguns desses livros, os slides também. E eu vou separar o PDF desses livros também, caso vocês queiram ler. Aliás, eu acho que eu vou montar uma pastinha no Drive com o PDF de alguns livros de todos os movimentos. Eu faço uma pastinha só para o FUVEST, né, para deixar eles separados, para vocês verem. E eu vou pôr o PDF de tudo quanto é movimento. Eu posso colocar. E questão, pode deixar, eu vou fazer. Eu vou fazer uma pastinha com os livros. Eu não sei se vocês gostam de ler, espero que sim. Sempre conta com isso. Obrigado, Vika. E
eu vou separar os livros, né? Também sei que tem questão do tempo e priorizem o da FUVEST, né? Se vocês forem fazer FUVEST, então leiam os da FUVEST. E vai ficar gravado sim, Marli, a gente está gravando. A gente sempre, essas aulas online a gente sempre vai gravar. E me perdi? Então, priorizem da FUVEST, mas eu vou fazer uma pastinha com outros também, separados por movimento. Inclusive, eu posso pôr o Don Quixote. Não sei se tem PDF do Don Quixote. Se eu vou ver se eu acho. Deve ser fácil de achar. Inclusive, coloco dele, já que vocês manifestaram interesse no classicismo, né, no Renascimento. Lusíadas também. E a gente vai montando umas pastinhas com textos, caso vocês queiram ler. E também vou pegar do Machado, do C.L. esses textos curtos, né, contos, porque é mais fácil de ler, mais tranquilo. E a gente consegue visualizar na prática como que é essa linguagem. Faz um comentário sobre os livros da FUVEST. Então, esse ano é só de autoras mulheres, né? Mas, de modo geral, ele segue, mesmo com autoras mulheres, a mesma estrutura que ele sempre teve. A gente tem 3 livros do século XVIII, né, que vão corresponder ao romantismo e ao realismo, alguns do século XX e alguns mais contemporâneos, né? Eu ainda não abordei eles em aula, eu vou abordar eles com mais... Tô vendo, Vika, 4 minutinhos, só vou fechar aqui a FUVEST que eles perguntaram. Eu vou tentar abordar eles em aula conforme a gente for chegando nos movimentos, né? A maioria dos livros são modernistas ou pós-modernistas, né? Acho que 6 ou 7 dos 9 são do século XX para cá. Então a gente vai abordando eles conforme a gente for chegando neles, tá bom? E eu vou colocar eles eu vou criar uma pastinha para colocar eles. E eu acho que eu consigo achar. Eu acho que eu não tenho o PDF de todos, mas eu consigo achar. Né? Porque o livro da FUVEST sempre acaba ficando muito difundido e altamente pirateável, para nossa sorte. Então eu vou. Qualquer coisa também eu posso escanear o meu, isso ia dar uma trabalheira, mas se eu não achei em lugar nenhum, eu escaneio. Eu tenho os livros, eu escaneio para vocês. E é isso, gente. Professor, eu tenho PDF se eu quiser. Seria muito bom, Marli, seria muito bom. Obrigado. Daí eu compartilho com os colegas. E alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá, eu mando pro senhor. Obrigado, querida. Mas alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que não. Todo mundo em silêncio. Então, acho que é isso. A gente pode dar por encerrado. Eu agradeço muito vocês terem aparecido. Acho que foi uma aula bem proveitosa. E obrigado, Yasmin. Até mais. Até mais. E até sábado, né? Sábado tem aula. E aí a gente se vê. Eu vou fazer o formulário, a aula está gravada. Também vou separar esses materiais, os livros, os filmes. E é isso, gente. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Boa semana. E até sábado.